Muito bem, gente, nós vamos prosseguir o nosso estudo, né? Na primeira fase, as questões do livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando o capítulo de número 4 da segunda parte. Esse capítulo aborda para a gente a respeito da pluralidade das existências. E já trabalhamos muitos pontos importantes, mostrando para nós a importância e a necessidade, dentro do processo encarnatório, as muitas existências que vão trabalhando a intimidade dos seres, das criaturas, dos espíritos, sobretudo na fixação dos conceitos, dos valores transcendentes, de modo que, ajustando o nosso plano de comportamento, de sentimento a esses valores, a gente alcança uma dinâmica diferenciada e se tratando da própria harmonia íntima, sair desse campo de lutas, de dificuldades, trabalhos intensos em que nos encontramos inseridos, que faz parte de todo o processo de desabrochar da criatura, para alcançar uma dinâmica mais harmônica, mais suave. O processo vai se dar através das muitas experiências, das muitas encarnações, porque nelas a criatura vem, passa pela experiência, fixa valor, observa onde se deu bem no plano comportamental e percebe também onde estão os erros, onde estão as falhas, as dificuldades. Obviamente que esse direcionamento vai se dar para aquelas criaturas que já vão apresentar um relativo amadurecimento, né? Em que ela consegue fazer essa análise, essa observação. Aí o processo vai se dando de forma mais harmônica. Outros vão caminhando como que, vamos dizer assim, no ramerrão dos acontecimentos, chamadas reencarnações compulsórias, em que a criatura muitas vezes volta à experiência do plano físico sem ter consciência do que está acontecendo com ele, né? E se tratando da experiência do plano físico, do plano espiritual. Ela ainda está nas experiências como que iniciais, em se tratando do desabrochamento do ser para os valores transcendentes. E vamos caminhando. A gente entende que, por exemplo, aqueles que hoje já buscam com mais intensidade uma diretriz em termos espirituais, independente da cultura religiosa, da religião que ela abraça, ela vai trazer experiências no campo das reencarnações que abrem condições para sintonia com aquelas diretrizes. Então ela vai no momento. Uns com mais aberturas, outros com menos, mas dentro daquilo que a criatura consegue fazer e realizar. E não tem como a gente julgar. Qual criatura que se encontra numa situação melhor na Terra, por exemplo, no físico? Difícil de avaliar. Por uma questão íntima, pessoal. Tem como você fazer uma análise profunda. Obviamente que vamos perceber criaturas que se destacam no plano das expressões do amor. Essas sim, né? Elas estão adiante daquelas que não têm, não apresentam isso ainda com facilidade. Mas é caminho de evolução, caminho de aprendizado. E quando a gente traz isso, é no sentido, muitas vezes, que a gente faz de uma avaliação, né? Querer fazer um julgamento, uma avaliação, é nesse sentido que a gente traz esse conceito. Porque depende do mundo íntimo da criatura, depende do que ela está, da experiência que ela está passando. A gente fez até referência a um episódio que está no livro do André Luiz, em que ele fala para a gente a respeito do processo de reencarnação do Segismundo, e lá ele conta a situação do companheiro, que pela aproximação do espírito que iria reencarnar, né, ele entrou num clima muito pesado, muito difícil. À noite ele tinha sonhos, pesadelos, em que ele percebia a chegada desse espírito que ia reencarnar com o filho dele, mas o levava ao acontecimento lá do passado, geração anterior, em que esse, que seria o filho, havia matado, né? Então ele tinha uma lembrança, e contou para a esposa dele, em determinado momento, que alguém chegava por trás e o matava com uma facada, né? Então aquilo estava no subconsciente dele e vinha à tona com a aproximação do companheiro. Então a espiritualidade entra no contexto para poder ajudar e dar sequência a um programa que tinha sido estabelecido no plano espiritual, né? Ele encarnaria primeiro, seria o pai do seu algoz, e viria posteriormente. Então eles entram em ação e desativam aquele quadro em que o perdão real se expressa. Eles conseguem desativar do coração daquele que seria o pai do Segismundo o problema lá de trás. Aí é interessante porque isso frisou muito, fixou muito quando eu estava lendo a obra, porque André fala o seguinte, que no momento que o perdão real ele surgiu, o quadro vibracional desse companheiro modificou-se totalmente. E podia-se então ver que ele era uma criatura que apresentava conquistas muito significativas.
uma alma nobre, né? Mas, no entanto, em função de um problema que ele tinha que resolver, ele estava como que fechado naquela situação, preso ao processo, tinha que ser solucionado, né? Então, no momento talvez em que observasse, vamos supor, um médium, se dotar de sensibilidade, observasse o companheiro transitando aqui no plano físico, ele está com uma vibração estranha, esquisita, pesada, densa, a nuvem em torno dele, né? Real, a pessoa está percebendo. Mas em função de quê? De um contexto que estava sendo trabalhado para desativar na intimidade do companheiro um problema lá de trás. E no momento da desativação mudou totalmente o quadro, porque ele saiu daquele clima que precisava ser desativado. Então, aparentemente, na observação inicial, para o desavisado, por exemplo, ele vai fazer uma interpretação negativa do companheiro. Nossa, ele está num clima esquisito, estranho. Tá assim. Mas o clima esquisito e estranho tem como objetivo a solução do problema, a desativação do quadro complexo. Então, numa análise mais profunda, que Andréas traz para nós, a espiritualidade deixa clara e objetiva, o objetivo era sanar o problema, sanar a dificuldade, né? Então, a gente observa que o companheiro não está difícil, está um pouco complicado, mas às vezes ele está numa condição semelhante a esta, em que está sendo direcionado dentro de um clima lá de trás, que vem à tona, ele se apresenta nesse atual momento, mas com o objetivo de desativar o quadro e depois a criatura alcançar a liberdade. Então não há como a gente fazer um julgamento preciso, porque às vezes a análise, a observação nossa vai ser superficial. Não vamos entrar na essência da situação, na essência do problema que está sendo desativado. Isso vai nos ajudar, essa compreensão, esse entendimento, nos ajuda a transitar com mais tranquilidade, respeitando as pessoas e convivendo de forma fraternal com elas, né? Está no caminho dele. Daqui a pouco entra numa linha mais harmônica, mais tranquila. E mesmo aquele que estiver como que descendo, né, na linha comportamental. A gente tem que respeitar, a gente tem que entender a pessoa no que ela está. Então, o processo encarnatório, as múltiplas existências, vai nos proporcionando isso. A possibilidade da libertação das dificuldades que foram geradas por nós. Em muitas oportunidades, criamos o problema, criamos a dificuldade. Mas a oportunidade também concede o redirecionamento, para que a gente desative essas situações. A gente vai desativar o problema que foi criado por nós mesmos, né? Então é interessante a gente observar isso, porque dentro do plano divino, a questão do próprio livre-arbítrio, a criatura tem a liberdade de fazer o que ela julga melhor, o que ela acha que é mais interessante. E pode se complicar. Age pelas emoções, né, sem uma análise mais criteriosa, e gera um problema para a dificuldade. Mas no tempo, no espaço, não se sabe quando e como, ela vai ter oportunidade. A misericórdia divina vai permitir que ela resolva o problema, resolva a dificuldade. E muitos de nós estamos justamente nesse momento em que oportunidades se abrem, embora a dificuldade presente, mas o objetivo é de desativar. Não é prender, não, é desativar, né? A gente até pode lembrar aquela passagem, a passagem do Evangelho, que ela é muito significativa, o filho pródigo, né? Já comungava com as coisas do pai, pede o pai parte da fazenda que pertencia a ele, o direito natural, a questão da herança, e sai gastando de forma desequilibrada ali os bens, os recursos. E chegando a uma terra longínqua, onde que é dado aí, acabando os recursos, né? É dado aí condições de alimentar os porcos, apacentar porcos, né? E a fome era tanta que ele sentia vontade de se alimentar daquilo que se dava aos porcos, mostrando aí uma queda vibracional da pessoa, da criatura, que sai de um relativo plano de harmonia para um campo de luta. Mas a gente vai ver o seguinte: no momento que ele chega na simbologia, no fundo do poço, a consciência despertar, se abre. Na casa do meu pai, o jornalista do bom e do melhor, eu sou filho, né? Então, abriu a consciência da criatura para uma realidade que ele ainda não tinha entendido, ele não tinha percebido com clareza, com objetividade. Foi necessário entrar nesse caminho para que o despertamento se desse. Agora, o que a gente observa? Experiências na intimidade da criatura. Não é qualquer ser, não, né? E se tratando do próprio processo de aprendizado. Ele traz conceitos, traz valor, tanto é que é o despertamento. Ou seja, as inúmeras experiências, analisando pelo plano encarnatório, né? As inúmeras experiências pela qual ele passou, levou ao amadurecimento para que no momento da dificuldade ali, a consciência se abrisse num plano diferenciado. Tanto é que ele volta, né? Ele volta para a casa do pai e quer ser jornaleiro.
Não, coloquem como jornaleiro aqui, para mim vai estar muito bom. A condição de filho não, ou seja, entendeu pela experiência a questão da lei divina, a questão do direcionamento, ou seja, a humildade foi conquistada pelo companheiro. E quando ele chegou em casa, ele foi trabalhar com o jornaleiro, pelo contrário, filho, colocou-se uma capa, um anel, confirmando a questão filial, é filho mesmo, tem um anel, para comprovar isso, né? E mandou fazer uma festa para esse filho, em função do retorno dele, porque ele chega de diferenciado. E a gente pode até analisar num plano mais abrangente o próprio processo encarnatório. Isso está um plano espiritual com uma visão clara das coisas, né? E se tratando das leis divinas, da própria condição dela dentro do contexto, falando de conquista que ela traz, que ela apresenta, programa-se uma reencarnação. Então ele vai como que para a Terra, as outras, que é o plano físico, e vai começar a gastar recursos que tem, né? Isso acontece com a gente, até a ocorrer ali o despertamento consciencial. A gente observa que muitas almas nobres que passaram aqui pela Terra, nos ajudando com o exemplo delas, antes do despertamento para o trabalho mais objetivo, elas como que movimentaram pelos valores do mundo, né? A gente pode pegar, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Ele era considerado um devasso à época dele, né? Antes de ocorrer o despertamento para os valores cristãos. Então vivia no mundo, mas houve um instante que deu um clique. Agora, esse clique não ocorre se não houver conquistas na intimidade da criatura. Porque na passagem do filho pródigo, vamos colocar no exemplo seguinte: vamos supor que ele fez amizade com o companheiro daquelas terras, está lá naquele meio, né? O plano de sintonia, de afinidade desse companheiro é aquele ambiente no qual ele chegou. Vem comigo para a casa do meu pai, para as terras do meu pai, né? E leva o companheiro. Quando ele chegar na casa do pai desse companheiro, né? Ele vai olhar, vai observar, esse tempo é esquisito. Não tem afinidade, não tem sintonia, porque o ambiente dele ainda é aquele, numa condição mais acanhada. As experiências dele ainda estão numa simplicidade. Não tem o acúmulo de experiências para permitir a permanência dele num plano mais elevado, diferenciado. Então ele está na região dele mesmo, né? Então é necessário tempo, as muitas experiências, para que o amadurecimento ocorra. Então a gente entende isso. O filho pródigo retorna na casa do pai, pelas experiências e o amadurecimento, ele vai conseguir permanecer. E permanece, né? Pelo que a passagem nos apresenta. Então são os acúmulos de experiências do processo encarnatório, né? Que vai como que formatando em nós os valores e os conceitos reais. Às vezes, no primeiro momento, a gente pode ficar um pouco perdido num processo de retorno à experiência. Mas as circunstâncias vão se encarregar de estabelecer a abertura de forma real, de forma clara, como tem acontecido com muitos que vão passando pela experiência, né? A gente observa, por exemplo, o próprio Allan Kardec. Ele é um missionário, ele veio para fazer o trabalho que ele fez. Mas até então, antes de ter o contato com os espíritos, como ocorreu, e o primeiro convite que foi feito a ele, ele não aceitou, né? Porque para ele aquilo fugia aos critérios de análise, de observação de um cientista. Então fugia, não, isso não faz sentido. Até que um convite vindo de uma pessoa mais séria, mexeu com ele, falou: vamos lá, quero conhecer o que é isso aí, o que está por trás disso. Então, assim, dentro de um plano de observação, até o momento em que a revelação ocorreu de uma forma mais objetiva, a pessoa não tinha uma percepção daqueles fatos, da realidade do espírito, dentro do processo de movimentação, que ele é claro para nós. Então chegou um momento em que o envolvimento se deu com mais intensidade, aí a consciência amadurecida, a gente espera. E a partir daí começa o trabalho, como ele fez, como ele realizou, ele não tinha sentido. Ó, por trás da manifestação das mesas e dos objetos, tem alguma coisa, né? Então abriu-se para ele a porta do mundo espiritual. E ele faz esse trabalho magnífico que ele realizou, né? Abrindo entendimento para a gente quanto à realidade do Espírito. Então, na sequência do nosso estudo, nós vamos trabalhar aqui no outro item que vai abordar para a gente a respeito das parecenças físicas e morais entre os familiares, os pais e os filhos, que ele está abordando aqui. Nós vamos pedir a Sara para ler para a gente, Sara, por gentileza, até a questão 214, inclusive, tá? Então vamos a 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não.
que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. A questão A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolvê-los de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. 209. Por que de tais pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça-lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho, que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente os gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-os pareçam, em muitos casos, uma só. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram a se faz muito em conta as imagens poéticas. Muito bem. O que vai ficando claro para nós, dentro do contexto da vida, da existência, como nós até já trabalhamos aqui, né? Deus impõe o espírito da encarnação com o propósito de fazer chegar à perfeição. Então o objetivo nosso da luta é justamente o aperfeiçoamento. Agora, para que esse aperfeiçoamento ocorra, ele se dê, é importante a questão da vida de relação, né, social, e na vida social a questão da família. Ela surge como uma célula de fundamental importância no trabalho evolutivo do ser das criaturas. E vamos perceber que é nesse ambiente que a sabedoria divina vai trabalhando a intimidade dos seres, as nossas intimidades, em se tratando de pontos essenciais, pontos cruciais. Quando nós caminhamos ao lado de criaturas e essa caminhada se dá de uma forma mais harmônica, sem muito problema, sem muita dificuldade, os vínculos se dão, a afinidade ocorre, e quando nos aproximamos dela em outras existências, mesmo não havendo a lembrança objetiva, é agradável. A gente encontra criatura, nossa, conversando com você tem 2 horas, mas a impressão que eu tenho é que eu conheço você há muito tempo e conhece mesmo. Nessa vida não, mas é amigo de outras encarnações. E que reencontramos e a afinidade mostra
que é um vínculo de uma forma muito positiva. Mas em meio a essas convivências mais harmônicas, mais felizes, vamos perceber surgir problemas e dificuldades, né, em função ali dos interesses, em que a gente às vezes cria problemas, dificuldades no coração da criatura, para atender interesse pessoal, ou seja, surgem os problemas, surge a dificuldade, a agressão, o ódio, né? E vamos perceber que a questão da família, essa célula que recebe os espíritos pelo laço consanguíneo, sobretudo, ela vai estabelecer um ambiente para que os trabalhos se deem de forma positiva. O objetivo é esse. O trabalho se dá de forma positiva. O objetivo não é o aprimoramento do ser. Então, um ambiente que vai dar o encontro dessas criaturas para que a evolução, a transformação de forma positiva possa ocorrer. Então, o que vai acontecer em algumas oportunidades? Não só a presença daquelas almas que apresentam uma afinidade muito bem trabalhada, muito harmônica, mas também outras que os problemas, as dificuldades estão presentes. Para que através da convivência ali, dentro da situação que a vida atual, né, a sociedade, a vida vai exigir, os sentimentos possam ser devidamente trabalhados. Em muitas oportunidades não há sucesso no direcionamento, mas o objetivo é esse, né? Estabelecer ali uma conquista positiva pela convivência dos seres, das criaturas, que têm problemas, têm dificuldades. É aqui que nós vamos observar, tá? Em algumas situações. Que ele começa perguntando aqui a respeito não só da aparência física, e a própria ciência, a biologia vai mostrar isso para nós, a questão genética, né? A questão dos genes e tal, vai aparecer mais com a mãe, vai aparecer mais com o pai, vai ser com a mistura dos dois, às vezes vai aparecer com o avô, com a avó, que está lá mais atrás, né? Então a questão genética ela entra no contexto. Mas se tratando das questões morais, dos valores, dos princípios, pode o pai, a mãe transmitir isso ao filho? Eu percebi que não. Está mostrando claro isso para nós. Porque na realidade isso só representa o quê? Conquistas, valores do espírito que foi trabalhado em muitas existências. Ah, mas por que o comportamento do filho, ao poder reagir, falar dele, responder, o temperamento dele, o gênio dele, é idêntico do pai, sem tirar nem pouco, né? Então o leigo vai falar que é uma questão genética. Absorveu, assimilou aquilo, genética do pai, e apresenta, até que parece fisicamente, né? Parece fisicamente, então expressa-se ali também a questão moral. E vai ficando claro para nós que não. Existe uma afinidade, uma certa semelhança entre esses espíritos que conviveram em muitas existências, próximos uns aos outros, e acabaram desenvolvendo em si mesmos, aquele comportamento, aquela reação para as coisas, né, que vão surgindo no plano prático da vida da existência. Como há afinidade, e a afinidade ela ajuda muito, dependendo da situação, no processo encarnatório, eles encarnam na mesma família, né? Para que ali possa haver um trabalho de amadurecimento para ambos. E ele coloca aqui para nós de forma muito clara: o trabalho, o objetivo dos pais é educar os filhos, conduzi-los para as linhas do bem, do amor e da fraternidade. Então a semelhança que existe no plano comportamental não é transferido pela genética física, né? Mas sim conquista dessas almas, desses espíritos, em experiências em que eles puderam caminhar próximos, adquirindo aquela reação para diversos acontecimentos, né? As tendências da pessoa. E a gente observa, não é difícil de entender isso não, porque a gente vai observar que quando uma pessoa vive ao lado da outra, amigos mesmo, né? Durante um bom período de convivência, um acaba assimilando um pouco do jeito do outro, dos trejeitos, da forma de falar, de se expressar, acaba pegando um pouco, né? Estou colocando como amigo, que não tem aquela convivência tão intensa no seio familiar. E quando está na família, a coisa é mais intensa, ela é mais profunda, né? No plano comportamental. Então a gente vai perceber essa situação ocorrendo. Porque são distintos, né? São distintos. Espírito é uma coisa, matéria, que vai estabelecer o laço consanguíneo, está numa outra órbita de situação. Então a gente percebe esse movimento. E uma coisa muito interessante que a gente vai perceber aqui também, que a espiritualidade está nos mostrando, e se tratando dessa aproximação das almas, dos espíritos, através do laço consanguíneo, para haver essa evolução, essa transformação, são muitas vezes almas, espíritos que apresentam dificuldades, problemas, que precisam redirecionar esse estado de alma,
esse estado de espírito, alcançando a harmonia, né? E às vezes o que acontece? Um grupo de espíritos já conquistou tanto as virtudes do plano da convivência, que elas abrem a oportunidade para que junto a elas possam reencarnar espíritos que ainda não apresentam as mesmas conquistas que eles conseguiram desenvolver. Para que naquele ambiente ele vai ficar como que um estranho no ninho, né? Mas naquele ambiente em que os direcionamentos são mais harmônicos, os comportamentos são mais justos, a solidariedade ela flui com mais harmonia, com mais intensidade, esse espírito que ainda não tem isso devidamente conquistado, possa, na convivência com essas almas, pelo exemplo, implantar os conceitos na sua intimidade, né? Então, por mais que ela fuja ao comportamento, às atitudes, aos direcionamentos, e não leve uma vida tão condizente com o que os pais e os outros irmãos mostram, ela vai implantar um registro, que vai ter um efeito mais à frente na sua intimidade. Depois ela vai ver lá, nossa, foi assim, começa a fazer uma reflexão, mostrando o quê? Que teve um papel importante a convivência dentro daquele seio, dentro daquele núcleo, né, em que as criaturas já apresentavam uma relativa conquista. Porque existe uma solidariedade entre os seres, entre as criaturas. E para a alma que já vai avançando, ela vai saindo desse plano mais terra-terra, no plano da compreensão do entendimento, e ela passa a agir de forma com mais amor, com mais respeito ao próximo, ao semelhante, e quer fazer um trabalho, né? Elas querem realizar um trabalho de ajuda aos outros que ainda não conquistaram o que elas já desenvolveram. Então elas abrem portas para que essas criaturas venham e participem daquele ambiente, de modo a implantar também o registro na intimidade deles. E dentro dessa própria solidariedade que a gente observa, né, que a lei divina estabelece para nós no conceito, no contexto evolutivo em que nós nos encontramos. Mas vamos lá, Sara, você gostaria de dar um ponto? Se nós avaliarmos a família, que aqui está falando de filiação e consanguinidade, né? Nós vamos observar com Emmanuel que a família é o centro essencial de nossos reflexos, bons ou ruins, que o pretérito nos devolve. E aí nós observamos o seguinte: cada filho é de uma forma. E aqueles que nós comumente colocamos como filhos problemas são aqueles que mais nos pedem compreensão e devotamento. Por quê? Porque podemos observar o seguinte: cada filho tem uma expressão que fala da nossa realidade, né? Um filho mais agitado, envolvido mais com as coisas da vida humana, fala muito das nossas tendências. Um outro filho que é mais dado à poesia, dilata o pensamento em níveis intelectuais, tem algo em nós também, né? E aí o Márcio declarou aqui que a genética biológica expressa um fundamento, vamos dizer assim, de um histórico familiar, né? Uma genealogia. Mas por que nós fomos para aquela família e não para outra? Porque existe a genética psicológica, em que as tendências e os nossos costumes, os nossos hábitos, faz com que aglutinemos dentro daquele centro. Então, Emmanuel coloca com muita tranquilidade no livro Pensamento e Vida, que muitas vezes numa família de músicos, tem mais facilidade de renascer um outro músico como filho, porque muitas vezes o filho foi o professor do pai, que deu a oportunidade do aprendizado e agora ele vem para complementar o trabalho. Da mesma forma, a o roubo, né? As pessoas que têm cleptomaníacos ou pessoas com hábitos do alcoolismo, também vai nascer filhos que muitas vezes os inspiraram a beber, que cria a conexão que faculta o renascimento juntos, né? E aí nós vamos observando que nos livros do André Luiz mostra muito o dever dos pais, sobretudo da mãe, que é aquela que promove a adesão a um processo educativo do filho.
Não que o pai não promova, viu, gente? Hoje está até mudado, né? Tem muitos pais fazendo papel de mães. Então, o que a gente percebe? Que, conforme fala Blandina no livro Entre o Céu e a Terra, ela coloca que existem mulheres que são mais fêmeas que mães, fazendo um alerta para nós da sociedade atual. E nós estamos muito preocupadas com coisas relativas do mundo e esquece o programa real da educação do filho. E nós seremos chamados à conta, que está escrito aqui, se nós não fizermos o nosso dever de casa, né? E aí, ela declara que muitas crianças desencarnam antes do tempo. E aí até as pessoas que estão ali com o André Luiz ficam assim um pouco preocupadas, dizendo assim, mas como? Não existe um programa, não existe Existe, mas tem mães que facilitam pela negligência e pelo descuido que as crianças passem para o outro lado antes da hora. Ou coloque a vida deles nas mãos de pessoas muito animalizadas, que até narcóticos dão para as crianças poderem dar um sossego. Então o assunto é muito sério, é muito grave. E nós percebemos também mulheres com grande capacidade de amor que pedem filhos problemas, ou criaturas muito arraigadas ao erro, às quedas, para poder fazer o trabalho de elevação daquela alma. Quando Matilde vai ter o diálogo com o filho, Gregório, lá no livro Libertação, ela fala assim, olha, meu filho, ele é chefe de espíritos de nível inferior, que fazem o mal ostensivamente. Para muitos ele é um monstro, mas para mim que sou mãe, ele é a joia do meu amor que eu quero e preciso fazer com que ele avance, que ele se emancipe. Então ela vem, se prepara para uma reencarnação para poder ver se o filho dá um salto. E ela coloca ali com muita expressividade o programa do filho. Ele vai ter a prova da facilidade material, ele precisa passar por ela. Mas ele vai fazer com que aqueles espíritos que ele atraiu lá no plano astral inferior venham pouco a pouco, gradativamente, tentando trabalhá-los. E ele vai sofrer humilhações, ele vai sofrer uma ambientação pesada, porque ele desenvolveu isso aqui no plano. E na hora que ele tiver com maior vigor, eu vou ter que sair pelo processo da desencarnação, ele vai ter que lidar. Então a gente vê que o trabalho de mães, o trabalho dos pais é extremamente importante. E que nós não podemos delegar para outras pessoas fazer o que é nosso papel, né? Do encaminhamento daquelas almas. Santos, Solange, Moreira, quer fazer alguma coisa? Estava lembrando da palavra. Gente, outro ponto importante que ele aborda aqui para a gente, a nível de esclarecimento, são alguns processos encarnatórios em que é um corpo só. E a gente percebe que tem dois espíritos, é uma ligação, siameses, né? Então ele pergunta aqui o porquê disso, vai tentar entender o porquê disso, e vamos observando o seguinte, que são criaturas que apresentam problemas, dificuldades, dentro de planos de convivências que vêm de experiências passadas. A gente lembra de um caso muito significativo, que André Luiz nos apresenta em uma de suas obras, em que uma companheira teve um processo de gestação indesejado, né? Gravidez indesejada, e ela então providencia a retirada da criança através do aborto. E a espiritualidade entra no contexto para tentar desativar do coração dessa moça essa atitude. E até a presença da avó dela, que é desencarnada, ela vai entrar no contexto, eles adormecem ela no sono magnético, ela sai do corpo e eles tentam dialogar com ela para que ela não fizesse aquilo.
E o próprio espírito reencarnante, ele solicita, deixa ficar, permanecer, porque embora os problemas iniciais, muitas vezes surgem, e na década de 30, 40, o processo era mais complicado, né? Ele seria um grande auxiliar para ela mais à frente, dentro do contexto de lutas que surgiriam, no processo natural da vida da existência. Mas ela, de toda forma, irredutível a isso. E realmente dá sequência ao processo e inicia-se a desvinculação, né, daquele feto que estava ali em formação, com o espírito do corpo dessa mulher. Nesse instante, o espírito que estava reencarnado, ele entra numa revolta muito grande e profunda, porque sabia que tinha ali uma oportunidade de grande valor para ele. E não tinha amadurecimento suficiente para lidar com a situação, como vai acontecer em outros casos que o próprio André narra para nós. Então o ódio surge intenso no coração desse espírito. E ele como que segura essa moça pelo pescoço, né, tentando sufocá-la. E a vibração intensa, em função do quadro emocional que ele estava apresentando, e o processo hemorrágico ele surge, e eles ficam ali vinculados, de uma forma muito profunda. Aí o benfeitor fala para André Luiz que a solução daquele problema, daquele quadro de fixação pelo ódio, pela revolta, só o tempo se encarregaria de desativar. Aí nós vamos entendendo que a desativação vai se dar a partir desses acontecimentos, em que eles estão engalfinhados ali pelo ódio, pelo rancor, né? Para poder haver desativação, programa-se uma nova encarnação e eles vão estar unidos no mesmo tempo, né? Alguns casos a própria ciência, a medicina consegue fazer separação, em outros casos não. Ou seja, a vinculação ali é tão forte no campo vibracional, em função do ódio, da revolta, da não aceitação, que eles precisam estarão unidos por algum tempo, iniciando um processo para que depois possam ser conduzidos de uma outra forma, desativando o estado de alma que os uniu daquela forma tão complicada, tão difícil. Então, para nós, muitas vezes, na observação, um quadro difícil, complicado, dentro das diretrizes superiores do Criador, solução de problemas, desativação de quadros complexos, difíceis. E muitas vezes os pais que vão receber, de alguma forma, tem a ver com o problema, estão ali para poder ajudar também. E ao mesmo tempo trabalhando interiormente valores e princípios, no sentido de que o amor possa prevalecer e estabelecer as diretrizes positivas, né? Tanto para uns quanto para outros. Então, para a gente poder entender o mecanismo. Nós vamos parar por aqui, na semana que a gente prossegue, porque esse subitem, ele apresenta outras questões que nós vamos trabalhar posteriormente. Nós vamos passar a palavra para o Wagner, que vai dar sequência ao estudo da noite. Pedimos a Deus que nos abençoe e vamos aqui para a segunda parte da reunião. Nós estamos estudando a segunda epístola de Paulo a Timóteo e estamos aqui avançando no primeiro capítulo. Na última oportunidade, nós consideramos aqui os versículos que vão até o de número 13. O versículo do capítulo 1, que leva o número 13º, ele diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. E a gente procurou trabalhar esse conteúdo, né, dinamizado por Jesus entre nós. E ele continua a partir do versículo 14: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E a gente chegou a considerar que o depósito mental, a gente vai recebendo contribuições. E essas contribuições geram em nós ideias, impressões. Se valorizamos esse material de ordem superior, ele passa a impregnar nossa conduta. Nós começamos a ter possibilidade de realizar aqui, realizar ali, se posicionar assim. Quando o comportamento se efetiva, aí nós temos a chancela moral. Porque enquanto está na órbita das ideias, ela vai impregnando a casa. E nós poderemos deixar que ela fique apenas como uma sugestão, não efetivando, porque aí vem os hábitos anteriores, né, e podem atropelar o processo. Quando a gente estuda que Caim matou Abel, a gente vê que a natureza mais instintiva, mais rude, que a gente já adquiriu em diversas encarnações, ela pode não deixar que
Uma outra, na condição de irmão, né, de parceria, de trabalho, uma outra sugestão que tenha mais elevação, ela não prossiga. Então a gente pode atropelar. É o elemento que muitas vezes pensa assim, eu quero agora fazer umas obras de amor e tudo. Aí de repente ele tenta, começa por exemplo em casa, no trabalho, e vem uma manifestação ingrata de alguém. Não vale a pena mesmo. Então ele fala assim, vale a pena mesmo. Aí ele deixa que o passado atropele. Então o filho do homem, ou seja, resultante de um labor, ele não se positiva. Então a gente analisa essas questões do depósito como sendo as sugestões que recebemos, porque Jesus não pode fazer por nós, os bons espíritos não podem fazer por nós. Então eles vão tentando impregnar. A gente nota isso muito em trabalho de médiums, né? Os médiums geralmente são muito suscetíveis a influências. Ele pode ter consciência, se ele está na doutrina espírita estudando o assunto, ou ele pode ser um médium até involuntário, que nem sabe que é médium, mas que vive assim, cada hora está de um jeito. Então a gente fala que é um camaleão, né? A pessoa se comporta de modo variável, depende da circunstância, do ambiente que está, da convivência com pessoas, ele vai mostrando sem alterações. Então a pessoa geralmente fala assim, eu mudo muito de humor, eu mesmo me conheço, de repente eu estou pelutando, outra hora eu estou tranquilo, daí 5 minutos eu mudo. Então isso são características de pessoas que têm sensibilidade mediúnica. Quando nós começamos a trabalhar o assunto, o médium, ele diz assim, ele vai para uma reunião, vai para um encontro com os companheiros e fala assim, nossa, hoje foi uma luta para chegar aqui. Então ele recebeu impulsos durante um dia de desalento de ir para o trabalho, de ir para a reunião, sentiu mal e se convenceu de que é um mal físico dele. Isso é meu. Né? A gente lida com isso todo dia aqui no grupo. A gente vê os médicos, os trabalhadores, eles mandam uma mensagem, falam assim, vou não, porque minha cabeça está estourando. Eu não vou não porque estou com diarreia. Hoje não vou não porque hoje eu já briguei, já falei o que não devia, eu não tenho energia para poder ir para o trabalho. Aí a gente fala assim, calma. O centro é o lugar do escoamento. Você já está a serviço. Na verdade, uma comunicação que se daria à noite na reunião, você aí para propósito de nada com alguém, você já soltou tudo que o espírito está introjetando no seu campo mental. Então misturou você com ele, porque é assim que acontece. Tem jeito de dissociar. Mistura o médio, suas impressões, sua fala, seu jeito, esse é o aspecto anímico da comunicação, com aquilo que é do espírito. Então a pessoa vai e fala assim, você acha? Acho não, tenho certeza. Então fazer um esforço, vem na reunião, então trabalha, aí a gente vai identificar a natureza do problema, porque geralmente o espírito se manifesta, né? O médium consegue se exonerar aquela carga vibratória, porque o ambiente é propício, mas vai lá e fala assim, nossa, nem parece que eu sou aquela pessoa, antes de vir para cá. E assim acontece. E a pessoa volta para a vida normal, e ela vai então aprendendo sobre isso. Então esse é o depósito de natureza estranha. Mas existe o depósito de natureza divina que a gente tem recebido. E o que a gente faz com ele? Positivo? Não positivo? Né? Então o médium expôs o material negativo numa reunião no trabalho, no centro espírita. E a gente tem que positivar esse depósito que a gente recebe do Evangelho, do esclarecimento doutrinário, nas questões do dia a dia. Porque a gente vai levar o recurso para quem precisa. É o que a gente vai notar na continuidade aqui das recomendações de Paulo a Timóteo. Ele fala assim, bem sabes isto, que os que estão, ele diz assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo é a própria manifestação da natureza divina. Né? Porque o Espírito de verdade e o Espírito Santo, eles estão na mesma ordem. É o Espírito que se santificou na virtude, no bem, e eles naturalmente passam a ser expressão da verdade, que nós fazemos contato com ela. Então é esse depósito. Aí ele comenta assim, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor concede misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias.
Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Quando ele comenta o assunto de apartar, e ele falou, guarda o depósito, porque a gente tem aqui umas ideias que são muito oportunas para os nossos momentos, nesse período de transição. Nesse trecho de comentário, a gente nota que, em muitas circunstâncias, nós não poderemos estar juntos, unidos. E estaremos, cada um de nós, em prova, em campo de trabalho específico. Nessa hora, o que tem que valer para nós é o depósito. É o depósito de quando a gente junto, colhe, busca, bate na porta da misericórdia divina. O mundo em que vivemos, ele está se definindo como desarticulador de possibilidades. Porque nós estivemos durante muito tempo construindo um sentido. E nós somos egressos desse pai velho, que era o modelo antigo. Então a gente formatou nossos hábitos, nossos sistemas. Então a gente pode dizer assim, o capitalismo está aí, é um sistema dominante, nele a economia, o dinheiro tem mais importância que tudo. Isso todo mundo sabe. Então a gente está vivendo esse modelo. No plano religioso, a gente tem vivido o quê? Os sistemas herdados da teologia, principalmente os sistemas medievais que impregnaram o psiquismo da humanidade. Então a gente prefere dar valor a um mosquito que caiu na água do que a todo um sistema de contaminação de água que interessa a casa de todo mundo. Para a gente poder ter uma ideia. O mosquito é que é o problema. Né? Tem gente que brinca e fala assim, o indivíduo passou mal por causa da azeitona. Não foi pelo tanto que ele comeu. Foi a azeitona. O tipo de comida e a quantidade. Foi a azeitona. Foi aquela azeitona. Então isso dá uma ideia. Foi o que Jesus fez quando ele perguntou assim, peraí, vocês estão vendo o cisco no olho do outro, tem uma trave no céu? Você chegou, foi o cisco? Porque a gente está preocupado com bobagem. Então nós sistematizamos isso no plano religioso. Então a gente virou hipócrita. A gente deixa de atender aos mais graves e sérios problemas porque estamos preocupados, por exemplo, com o cargo. Não é? É o que a gente tem assistido. Então a gente derruba o mundo inteiro para poder ter o cargo que quer. E aí se proclama o espírita salvador da pátria. Ou cristão, ou pastor, ou padre. Não importa. Está em todas as órbitas religiosas. Então a gente deixou aquilo que era essencial, que era divino, que era verdadeiro e que era o alimento para todo mundo. A pessoa às vezes fica preocupada com a roupa e não está preocupada com a natureza das suas vibrações. Ela tem que ir arrumada por fora, por dentro não importa. Ninguém pode me ver mal arrumado. E essa pode ser a preocupação de alguém que vai, por exemplo, numa reunião. Não está preocupado com a vibração. Então os espíritos têm nos ensinado muitas coisas. E embora eles nos ensinem muitas coisas, nós ainda estamos muito presos a sistemas. Por isso que, sem apoio, nós precisamos dar um recado. Às vezes a gente não tem parceria. Né? Hoje a gente ouviu companheiros dizendo, nossa, a gente não pode falar nada de espírito, tudo naquele ambiente, porque o ambiente está muito preso. Palavra de fora não vai fazer muito efeito, não. Mas não pode deixar de dar a contribuição testemunhar. Né? O recurso da fé, do amor. E se a pessoa pergunta, não é hora da verdade, qual que é o problema? Assusta no momento, daí a pouco acostuma, daí a pouco está batendo na porta. Porque é o que a gente tem aprendido. Se a gente for viver a conveniência social, a gente não dá um passo em termos espirituais. Porque a gente vai estar sempre preso a alguma questão externa. A gente nota que o nosso movimento ainda está muito preso à sistemática. Muito preso a sistemas. A gente poderia estar caminhando muito mais verdadeiro, muito mais inteiro em termos de espiritualidade. Mas aí vem as defesas, né? Vem os andaimes. A gente está dizendo isso porque o texto sugere. Olha o que ele diz assim. Ele está pedindo por Onesíforo, que foi um companheiro, né, desses companheiros. Ele fala o seguinte, muitas vezes me recreou,
e não se envergonhou das minhas cadeias. Bonito isso, né? Às vezes você tem um companheiro que, para o mundo social, ele está acabado, ele está diminuído, mas ele está passando as lutas e os testemunhos dele. As cadeias do Paulo eram vergonhosas na época. Aliás, o Paulo já era uma aberração, né? Porque ele sai da posição de sumo sacerdote para ser um escravo do Cristo. E todo mundo do mundo judeu, dos que conheciam, e ele transitava por esse mundo judeu, judaico, herança judaica, da religião dominante, ele era um ser teratológico, porque ele era o louco, né? Ele era o indivíduo que enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Era uma promessa da nossa raça e enlouqueceu. Então é um louco pacífico, porque ele não mata ninguém, ele não agride ninguém. Está aí com essas doutrinas esquisitas aí desse capítulo. Ele era uma aberração. E o Onesíforo, que era do mundo judaico, ele acolhia, né? Ele fala que ele recriou, é porque acolhe em casa, assiste, dá assistência. Então é por aí. O Chico, gente, durante muito tempo, hoje é diferente, né? O Chico hoje é consagrado, ele é respeitado. A desencarnação dele, fechando um ciclo de trabalho de doação plena, de vivência do Evangelho, fez dele uma estrela para o Brasil. Mas o Chico, durante muitas décadas, ele era uma aberração. Ele era uma coisa esquisita, que todo mundo olhava com curiosidade, assim, é um bicho estranho, é um ET. Né? Quem diz que ele segue o ET, que ele é ufólogo, na verdade ele era um ET para o mundo comum. Então, o Chico tinha muita consciência espiritual, e por ter consciência espiritual, viver como espírito na Terra, ele era uma aberração. Então ele assustava as pessoas, assustava até os companheiros. Tinha hora que o povo falava assim, Chico, né? Olhava para ele e se assustava, porque o Chico transcendia sempre. Então a gente tem que entender que o assunto é desafiador. Nós ainda vivemos um mundo em que, apesar de toda essa dinâmica de mudança, porque a gente hoje, pessoalmente, a gente já via isso na época do Honório, participava das nossas reuniões mediúnicas, coordenava, e ele trazia em forma de outros grupos mediúnicos, né, conjugava com os daqui, com os do grupo Irmã, de outros grupos que ele visitava. Todo mundo procurava Honório, que era um grande líder, era um grande conhecedor das bases doutrinárias do Evangelho. Ele sempre tinha equação ideal para todas as situações. Então, Honório falava para a gente assim, acabou o tempo para fazer bagunça. Acabou o tempo de fazer bagunça. Como é que é isso, Honório? Não. Os espíritos já estão demonstrando que não há tempo mais de ficar construindo só no mal. Está tudo vindo muito rápido. A pessoa aposta no mal aqui, está colhendo em seguida. Está muito rápido. Não vai haver mais tempo para se fazer besteira. É mesmo, seu Honório? É isso aí. O que nós estamos assistindo? Zomba de alguém sem estrutura moral. Está vindo a galope. Daí a pouco você está sendo feito. É isso que a gente está assistindo. Não é só na política, não. Nós estamos vendo espíritas, as pessoas surtarem. As pessoas estão surtando. Os espíritos avisaram isso. O grande problema que vai acontecer é o que Emmanuel falou no Consolador. Chama-se ensimesmação. Entrar para dentro sem querer. Quem que aguenta? João falou? Esse discurso é muito difícil de ouvir. Quem pode ouvir? Entrar para dentro. Aí a gente já está vendo essa fase da droga, que é fuga externa. Está tentando neutralizar aquilo que vem de dentro, que só não quer conviver com ela. Quem busca droga está procurando fugir de si mesmo. Está querendo se liberar de alguma coisa. Está difícil. Estão usando a droga. Mas o que está acontecendo? A droga só aprofunda o problema. Tem pessoas que estão na compulsão da compra. O que a compulsão está mostrando? Ela só está afundando no abismo que ela tem por dentro. Aí a pessoa quer o poder. Aí vai pisando em cima dos outros, adquire lá poder. Aí entra no profundo abismo da solidão, da depressão. O que elas estão encontrando? Elas mesmas, nas suas mazelas. Então nós estamos vendo um período em que o abismo está vindo à tona. Aí você fala assim, mas Wagner, os espíritos falaram então que o abismo está vindo para a crosta? Não só esse, mas o inferno.
É período de loucura generalizada. Não duvidem disso. Mas por quê? Porque é a hora da verdade. Transição é isso. Mudança de paradigma. O que a gente construiu que não está servindo e está provado que não serve, está enlouquecendo todo mundo, está botando todo mundo para fora. Então, síndrome do pânico, abismo à mostra. Depressão, incursão no abismo. Meu Deus, tem jeito não. Não brinquemos. Não tem tempo de brincadeira mais não. Tem que lidar com isso como? Operando no bem. Não tem outro jeito. O depósito. O que você fez do depósito sagrado? Eu usei tantos depósitos do sagrado. Esse eu não sei não. Enterrei na terra o teu talento. A parábola diz. Aí a gente olha assim, o assunto é grave. É grave. Consultório vai dar conta? Não. O mundo vai ter mais problema? Muito. A gente acha que a solução é o agravamento do problema. Tem homeopata aqui. A homeopatia já ensina, há uma lei. A homeopatia revela leis interessantes que servem para o mundo espiritual. Porque as leis são as mesmas. Aprofunda sintomas, agrava sintomas, porque tem que fazer a catarse. Senão não cura. Não cura. E o que está acontecendo espiritualmente, moralmente, com a humanidade é exatamente isso. Então a gente tem que segurar a onda. O Dr. Bezerra, há poucos dias, escreveu que estamos chegando no tempo em que os lares, a intimidade, será o templo de reposição das nossas forças. Aí a gente pensa, a gente estava até comentando hoje, o lar não é só o lar físico, que realmente é a base da sociedade, e que é muito sagrado, é muito importante. É onde a gente realmente vai ter que se recolher e dar conta dele para harmonizá-lo, para ter força. Mas tem o lar interno, o mundo interno de nós mesmos. Esse em primeiro plano, o lar como consequência. Porque nós, no plano social, vamos ver muita desativação. Vamos assistir a desmontagens muito graves. E o que a gente está vendo acontecer com o Brasil e com o mundo não é por acaso, é programação. Então não fica pedra sobre pedra, que é o termo que os espíritos sempre utilizavam. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o que Deus não plantou vai ser arrancado até a raiz. Pela raiz. Não foi Deus que plantou. Então não adianta. O Honório fazia um estudo muito interessante da figueira que secou. Quando ele analisava o assunto, ele falava assim: Allan Kardec comparou a figueira com os médios e trabalhadores que mais têm vício que produção, que é o problema nosso. Nós temos mais vício, a gente alardeia, mas não tem produção. A gente não dá conteúdo. Esse é o problema do ser humano, porque é falsidade ideológica. Ela está não só na política, enganando as pessoas, mas ela está também no plano religioso. Então o Honório falava assim: prestem atenção. Olha qual que é o assunto que Jesus trata. Ela seca desde a raiz, não até a raiz. É desde a raiz. Vem de baixo para cima. Porque não tem verdade. Vindo desde a raiz. Então não é aquela coisa que você dá uma podadinha, porque isso é remendo. Seca desde a raiz. E a gente tem muito o que pensar nesse sentido. Então existem hábitos, existem comportamentos que eles são desativados desde a raiz. Como? Em exposições difíceis. Vocês imaginam o que é a vida das pessoas que estão sendo desmascaradas. O que é a vida dessas pessoas? Diante da família, do público, não é? Quando o espírito entra muito nessas guerras da política, a gente fala assim: gente, calma. Essa hora é de compaixão, porque a verdade trabalha por si, independente dos homens. O Leon Denis falava uma coisa muito bonita sobre o espiritismo: com os homens, sem os homens, apesar dos homens. Porque verdade é verdade. É aqui na China, é no outro mundo, verdade é verdade. No nosso tempo, daqui a pouco, mais à frente, verdade é verdade.
Então é preciso que a gente se prepare, porque nós temos compromisso com a nossa consciência, a nossa consciência. A imagem, né, a gente nota que muitas vezes o problema de o rapapé, né? O rapapé. Não que a pessoa vai ser agressiva, mas custou muito caro para o Chico ser honesto. Muito caro. Ele foi espancado uma vida inteira, mas baixava a cabeça e seguia intimorado, bom ânimo. Se nós temos dificuldades de considerar as nossas lutas de sobrevivência com família, na seara espírita, né? Às vezes um companheiro dá um cutucão na gente. Tem hora que vem uma pancadinha de um de outro, você fala assim, meu Deus, até aqui. Então assim a pessoa vai ficando desestimulada. O que é natural? Desencanto, falta de estímulo. Tem muita gente que fala assim, ai, consegui vencer o dia. Sabe Deus como? Vou dormir para esquecer. E vai para o outro dia. E vai para o outro dia. Vocês imaginem uma pessoa que é espancada de todo jeito. Vocês imaginam que força que o Chico teve que descobrir por dentro dele. De todo jeito. Hoje a gente já contou uns episódios aqui, né? O Chico sofreu todo tipo de vexame. O Chico não gostava de se mostrar. Existem cartas hoje publicadas, que eram confidenciais, graças a Deus não são mais, que estão principalmente no livro da Dona Nena Galves, chamado Amor e Renúncia. Esse livro chama Amor e Renúncia. São cartas de Chico e da Dona Ivone. Então tem uma carta do Chico com a letrinha dele, com os desenhos que ele fazia, né? O Chico era todo floridinho. E ele escreve para o Joaquim Alves, que era um grande amigo de São Paulo, o Jô. Viveu em outras vidas com o Chico. No livro Ave Cristo ele foi o menino Silvano, que o cachorro mata. Porque o Chico naquela época, ele estava reencarnado com Emmanuel, com Bezerra, com Honório, com Arnaldo e com outras pessoas. Inclusive uma irmã dele, que chamava Lucília, é o mesmo nome que ela teve na época. E lá o Chico era a Lívia, filha do Basílio, que era afinador de instrumentos. E era a reencarnação de Emmanuel. Era o pai adotivo dessa menina. E esse menino, esse Joaquim Alves, nesse livro o Chico revela para ele. Chama ele de meu pequeno Silvano. Fala que era a mãe espiritual dele, porque o Chico ajudou esse povo todo. O Chico se declara mãe espiritual dele, na carta, mostrando a natureza íntima dele. A carta está assim, confidencial, muito confidencial. O Joaquim guardou e nunca publicou, nunca mostrou. Mas a Dona Nena, por dever moral, publicou a carta. E graças a ela a gente vai vendo o Chico falando dele mesmo. O que é muito raro em público, né? Em depoimentos públicos. O Chico fugia de falar dele, no sentido mais essencial. E ali na carta ele se revela. Então ele vai falar das lutas. Ele vai falar das muitas lutas que ele atravessou. E vai contar como se fosse uma parábola. Muito bonito. Muito bonito. Ele explica que as disciplinas não foram impostas pelos espíritos. Nem por Noel, ele chama Emmanuel de Noel. Noel nunca me exigiu. Eu as aceitei. Ele falava das disciplinas. E esse Chico que passou por todo esse tipo de gente, ele falava que os homens que eles conheceram, depois que ele saiu de Pedro Leopoldo, que era o berço encantado, ele chama de castelo, onde você ouviu pela primeira vez a voz de Noel. Ele fala para Joaquim Alves, é muito linda a carta, muito poética, muito linda. Uma confissão de alma. Ele fala assim, aquele castelo, eu tive que dar adeus a ele. Porque Noel queria pegar no microfone para falar com as gentes. E eu precisei seguir adiante. E ele mudou-se para Uberaba. Então ele fala. Aí ele fala que nessa viagem, nessa mudança e nesse trabalho, com Noel conversando com as gentes, ele viu gente de todo tipo. E vai falar que as pessoas eram como árvores. Aí ele vai falar que viu árvore lascada, árvore retorcida, árvore seca, árvore... Ele vai falando dos tipos de árvore que ele viu. Que ele atravessou terrenos arenosos, pântanos. Aí ele vai pôr em figuras de linguagem. Que é lindo que ele fez. E ele vai falando o que ele enfrentou na vida, né? E a gente vai percebendo o quanto o Chico se deu e sofreu. O quanto ele... A força divina sustentou. E a gente sabe que ele não estava falando mentira quando ele disse assim no depoimento público. Quando olho para trás, eu vejo que eu caminhei por um abismo.
uma força superior a mim próprio me sustentou para eu não cair. Ele deu esse depoimento. E é o que a gente está tentando valorizar, até inspirado aqui no texto do Evangelho. Porque quando Paulo está falando do depósito, e quando ele pede a ele, olha, quando ele diz assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele está preparando o menino para sobreviver na selva humana. Porque essas vibrações que estão por aí não são as vibrações normais. Nós conhecemos muitas pessoas, muitos médicos, trabalhadores ativos, que viram para a gente em conversa assim, mais e falam assim, Wagner, como é que a gente está dando conta? Aí a gente vai falar assim, porque a gente tem fé e caminho. Porque as vibrações são as mais desencontradas, não é não, Nedinho? As vibrações são as mais estranhas. E nós estamos assistindo isso tudo. Mas o que Jesus falou para Nicodemos quando conversou com ele? Nicodemos procurou Jesus à noite. Jesus falou para ele sobre o mecanismo da reencarnação, nascer da água e do Espírito. E ele ainda deu aquela manota, né? Como doutor da lei, como um doutor de tudo aquilo que os profetas trouxeram. Como é que um indivíduo já grande vai poder entrar de novo no ventre da sua mãe? Aí Jesus ri dele. Se eu estou te falando das coisas da terra, você não está entendendo, se eu te falar das do céu, então... Olha que Jesus estava falando do que é pertinente aos mundos materiais, que é o processo da reencarnação, e que não era desconhecido do passado. Há muita sabedoria no Antigo Testamento definindo exatamente o mecanismo da justiça divina pelas reencarnações, né? E a gente sabe identificar isso facilmente graças ao estudo dos princípios espíritas. Mas quando Jesus está conversando com ele, ele diz assim, não subiu, senão aquele que desceu. Nós estamos descendo. Descendo para realizar. Agora tem gente que está revivendo o que já viveu. De vez em quando vocês veem uns perturbados aí fazendo umas coisas e falam assim, meu Deus, isso é barbárie. Vou nem comentar o assunto, porque é muito difícil. Hoje nós começamos aqui uma reunião de estudo da mediunidade. Começamos a reunião com o coração doído, porque a gente encontrou uma mãe vizinha aqui do mundo. Os meninos dela foram criados aqui no centro. O centro fez 24 anos no começo deste mês. 24 anos de trabalho prestado à comunidade. E a gente teve aqui 300 crianças no começo. 1.300 crianças, 200 e carcará. Era uma coisa para dar conta dessa meninada. Haja sopa. Essa sopa durou 15 anos consecutivos. E assim, eram muitos amigos que ajudavam a gente, o lanche das crianças, a evangelização, muitas salas, sempre teve. E esses meninos foram meninos que a gente conheceu, né? Os meninos dela têm 20 e poucos anos, no máximo 30 ou mais velho. E eles foram criados aqui com a gente, né? Esses meninos cresceram, ficaram adolescentes. E aí começam os problemas, né? Os problemas da atualidade. Então, o dela do meio, tem 7 meses que ele foi encontrado agonizando, porque o traficante pegou, estava envolvido com droga, o traficante pegou e atravessou uma barra de ferro no cérebro dele. Vocês imaginam? A mãe encontrou assim, agonizando. Não pôde tirar, levou, ficou no hospital durante muito tempo, entrou em coma e desencarnou. Então tem 7 meses. Ela me abraçou ali, olhou pra gente, não aguentou, né? Chora, né? Chora muito. Uma dor doída de mãe. Porque o rapaz, antes de desencarnar, vinha aqui na porta, abraçava a gente, no máximo, vinha, brincava. Ai, meu Deus, como é difícil, né, gente? Como é difícil. Então, nossos meninos da evangelização passam por isso também, né? Então, a gente está conhecendo coisas na vida, passando por provas, que a gente fica assim, meu Deus, como é que uma mãe dessa, né, sobrevive? Pergunta, você está bem? Levanta, né? Como é que a mãe vive? Né? A mãe sempre arruma os seus filhos. Então, tem muita coisa difícil. Aí a gente fica lembrando dessas lutas. A gente tem que guardar o depósito. O Chico falou para uma companheira nossa, que até hoje é atuante espírita, quando ela perdeu o filho, que ela ia lá buscar uma notícia, vê-lo, né? Ele virou para ela um dia e falou assim, ô minha filha,
A religião tem que chegar antes. Senão as mães não suportam. A religião tem que chegar antes. Foi a forma do Chico dizer, tem que ter uma luz espiritual. Senão ninguém suporta. A gente está observando nessa transição. Né? Tem que ter um cunho de espiritualidade. Tem que ter um recado de amor para a gente poder pensar na imortalidade que é a nossa herança. A nossa grande herança é a imortalidade. Com a individuação. Porque tem gente que acha que imortalidade é viver em Deus, diluído nele. Não. Isso é doutrina de perturbado. Nós temos aí o testemunho da imortalidade. Jesus voltou. Né? Os discípulos sempre viveram com os Espíritos orientando. A gente caminha com a nossa herança. Então é preciso que a gente trabalhe essa herança. A gente precisa ter força nas situações as mais diversas da vida para poder chegar onde a gente tem que chegar. Então, continuando aqui, no capítulo 2, já no primeiro versículo, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque o assunto, gente, é de fortificação. Nós não estamos falando de balela aqui, não. Nós estamos falando de luta. De luta evolutiva, de luta pela reencarnação. Então, hoje a gente fez um trabalho mais cedo em que a gente estava analisando a visão da gnose, né, sobre os acontecimentos espirituais. Muito inspirador. Né? A gnose é busca do conhecimento. Mas quando vai interpretar a questão do mal no mundo, aí eles se perdem. E aí fica essa coisa de que a gente vive em regime de exceção, que a terra é prisão, maldição, sepulcro para o espírito, porque a ordem natural é só amor, não existe mal. Entenderam a questão evolutiva, né? Aquilo que o Emmanuel sintetiza tão bem, né? A alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal, desperta no homem. E despertando o homem vai ter luta, né? O Paulo fala aqui, com leite vos criei, porque eu não suportarias o manjar. Então, dá leitinho, vai devagarinho. Porque o elemento ainda é muito bruto, o entendimento ainda não abriu. Mas no contato com a matéria, as nossas possibilidades espirituais se expandem. Porque funciona mais ou menos como a semente que você deposita na terra, ela perde a casca, revela o germe. E ali, conforme a espécie, aquilo vai desenvolver, crescer. Então, nós somos colocados na matéria, nós nos vinculamos à matéria, que é o laço que prende o espírito, é a definição doutrinária, e a gente vai ser estimulado, a gente vai ser aguçado nas nossas possibilidades, e aquilo vai expandir, ultrapassa a própria matéria. Hoje a gente já fala espírito, hoje a gente já fala de mortalidade, de reencarnação, de plano evolutivo, de vida em mundos que não é a Terra. Por que a gente está fazendo isso? Por causa da expansão de possibilidades. O senso ele tem que ser desenvolvido por força dos acontecimentos nessa engrenagem, né? Então, documentos antigos, documentos muito antigos, desde os iniciados, né? Não importa se no Egito, na Mesopotâmia, né? Não importa em que região, qual arauto que foi, nós temos documentos muito bonitos que encerram verdades. Os seres estão inseridos uns nos outros. Existe assim uma cadeia, a interdependência, a lei de solidariedade, ela é um fato, ela é a ciência do universo. Então a gente nota que nós tínhamos um companheiro aqui, o Gilmar Trivelato, viaja muito pelo mundo a serviço do governo, na função dele de medicina do trabalho, e ele falava uma coisa para a gente tão curiosa, que ele viajava para o Oriente, para o Ocidente, para tudo quanto é continente do mundo, ele falava assim: Wagner, é impressionante, o ser humano é o mesmo em qualquer lugar, porque ele se nivela pelas necessidades, pelos conflitos. É impressionante, né? Solange tem irmão que viaja o mundo inteiro, né? Família de pilotos, então eles vão assistindo as coisas, e é por aí, a necessidade nos vincula, né? E o anseio que nós temos são os mesmos. Todo mundo quer ser feliz. E felicidade é sinônimo de espiritualidade, porque não há felicidade sem espiritualidade. A gente fica falando: eu quero ser feliz. Quer ser feliz? Espiritualize. Porque aí você perde a sua escravização com a matéria e você passa a ser senhor dela. Então você encontra a felicidade, porque você não depende dela para ser feliz, para ter euforia. Você é feliz dominando ela. Esse é o propósito. Então primeiro a gente é escravo, né? O Honório usava isso no Evangelho. Ele falava assim: primeiro é o servo que obedece, porque quer o salário. Então você não tem consciência.
do trabalho. Depois você se torna filho, se capacita a ser filho, o filho já comunga. Mas quando o filho comunga, ele vai aprendendo o que é do pai, e em seguida ele presta serviço. Então é o servidor naquele sentido mais pujante. É aquilo que a Maria faz. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sou escrava do Senhor. Ela era liberada da matéria, mas escrava do Senhor. Aí você domina a matéria. Aí você vira um Jesus. Faz o que for preciso com a matéria. Porque a matéria não é laço para ele. Sublimou a relação dele com a matéria. Esse é o propósito da nossa evolução. Então é dentro dessa dinâmica. Então quando ele fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, ele ainda fala naquela dinâmica que a gente trabalhou. Cristo, isso é conhecido desde a mais remota antiguidade. Cristo é a expressão do Criador, que Jesus incorpora e materializa para nós. Então, o Cristo Jesus da fala de Paulo, é ele entendendo a dinâmica do Criador na criatura. Que no caso é Jesus, o Espírito puro. Ele conseguiu. Porque é tudo por reflexão, é imagem. Então, quando o Honório gostava de trabalhar lá atrás, né, no livro Gênesis, criado conforme a imagem, a semelhança, porque é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ensino, Emmanuel, pensamento e vida. E aí você vai refletir. Se você se posicionou, aí a gente fala do movimento ético, né? Postura ética. Para o comportamento ser moral. Porque aí já é execução. Porque moral é regra de bem proceder. Então você tem uma postura, executa. Aí ela irradia. É obra. Tem gente que fica achando que é só criar instituição para abrigar a criança, que é órfã. Não. É a obra dentro de casa, com semelhante. É a vibração que você deixa nas pessoas. Essa é a grande obra que a gente realiza pela doutrina espírita, né? Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente prossegue o estudo, rendendo graças a Deus pelo entendimento de que esse caminho de espiritualidade, ele não só nos liberta das fantasias que a matéria engendra, ilusão que salteia a inteligência, na definição de Emmanuel. Porque a matéria faz isso com a gente, são as ilusões que salteiam a inteligência. Então a gente fica achando que a gente é corpo, fica achando que a gente é sistema, que a gente é a cultura desse tempo. A gente foi tudo. Pelo prisma da reencarnação, nós vivemos em diversas culturas, em todos os tempos da Terra. Portanto, nós falamos todas as línguas, sentimos o sol em todos os quadrantes do planeta, já vivemos com todo tipo de animal, com todo tipo de vegetação, todo tipo de água. A gente é uma síntese desse processo. O planeta é o palco, e a gente já foi ator em vários rincões que estão por aí. Principalmente os que hoje estão falando uma linguagem mais espiritual. Mostra que eles têm uma longa caminhada reencarnatória. E a gente está podendo interpretar as coisas mais essencialmente, tirando a forma delas. Quando se pergunta por que o Espiritismo não tem imagem, ritual, né, essas sistemáticas, porque nós já nos desvestimos dessas capas. Elas foram condicionadoras, porque elas prendiam a pessoa no sistema, para formatar valores da mente. Vai vencer nessa fase. Agora a gente já lê dele ali na imagem, fica adorando, acendendo incenso e velinha para ele. Não precisa disso mais. Isso era uma prática externa. Hoje a nossa fé é interna. A gente acredita muito mais nas obras, na obra do amor, da paciência. Então tem que criar uma grande instituição? Não, ama. Por onde você passar, você ama. Essa obra é muito maior do que a instituição que você criaria. Então nós estamos começando a entender o assunto. Por isso é que nós somos chamados a aprofundar os valores que já estão em nós. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Porque a vida vai começar. É por aí, né? Então nós agradecemos a Deus que o Senhor nos ampara. Muito bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir a paz do Sr. Fábio. Por dever e gratidão. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe. A vida é tão rica e tão surpreendentemente bela
por mais desafios e dores experimentemos na ordem do progresso e da evolução, que necessitamos nos indagar de trecho a trecho do caminho sobre o nosso estado íntimo, sobre as nossas condições pessoais de aproveitamento das bênçãos que nos chegam, do tempo à saúde, da fé à convivência com o próximo. O que são nossas ideias e impressões pessoais diante do universo de Deus? O que representa o meu gesto de indiferença ou de vaidade no conceito cósmico? Abraçamos a doutrina dos Espíritos como sendo Jesus de volta, mas não temos nos comportado à altura dos conceitos exalados em nossos círculos de serviço e aprendizado espiritual. Criamos e sustentamos incontáveis entidades de assistência e de acolhimento social, tudo sob o estandarte divino do Evangelho redivivo. Porém, nos deixamos levar pela política torpe e enfermiça do personalismo, vivendo entre assaltos e negações do amor caridoso. O nosso Brasil, meus irmãos, sofre presentemente, em suas expressões políticas e jurídicas, a depressão vibracional tão lamentável, porque nossa caravana espiritual tem se ocupado das formas e dos sistemas, fugindo ao plano do amor que o alto espera de nós. Notamos que a transição simbolizada pelo diálogo da serpente com Eva, nas figuras simbológicas e vigorosamente sugestivas da Bíblia, se reedita na atualidade e como que encanta nossos líderes e trabalhadores do movimento. Não comentamos o assunto sem o respeito devido ao livre-arbítrio dos irmãos e nem sob a inspiração do pessimismo ou da descrença. Fazemo-lo por nos sentir irmanados ao esforço de grande contingente que luta ardorosamente pelo Espiritismo com Jesus, segundo o seu Evangelho de redenção, seja com as obras de beneficência no meio social, seja nas casas e grupos comprometidos com a mensagem genuína do Consolador. O poder de Jesus e de seus emissários ultrapassa os jogos de presunção e de vaidade, de indiferença e de zombaria. Mas as ações humanas, demonstrando consciência e adesão aos planos, às leis do Excelso Pai, são muito importantes como ambientação na Terra dos valores imortais, capazes de serem dinamizados na sociedade como a legítima plataforma da regeneração. Da vida espiritual, observamos o movimento múltiplo das consciências em níveis diversos de conquistas morais, e os turbilhões que geram, em conjunto, definem as provas e a natureza das lutas a serem enfrentadas por toda a coletividade. Sobre esse torbelhinho, o Senhor faz desaguar a luz da misericórdia, sem cuja presença os irmãos encarnados ou desencarnados ainda gravitando em torno da matéria não suportariam sobreviver. O nosso Brasil continua armazenando valores evolutivos por parte de seus filhos para cumprir sua missão espiritual. Nenhum ataque, nenhuma crise serão suficientes para mudar-lhes o curso de realizações, tão bem delineados pela sabedoria amorosa de Jesus. A simplicidade de coração é ainda e sempre o alicerce dos trabalhos pelo Evangelho. E não se enganem os que em cálculo e sagacidade julgam que simplicidade é tolice, porque a verdade é a única força que de tudo triunfa. De modo que mais dia menos dia, meus irmãos, a enfermidade, a derrocada social e financeira, a perda de entes queridos e mesmo a morte, com seu ultimato, nos mostrarão, quando equivocados ou desviados do bem, o verdadeiro caminho da vida. Trabalhemos em nós para que Jesus esteja com todos, ainda que as tempestades rujam e ameacem, tentando iludir os mais incautos e inexperientes que não há esperança ou solução. Nosso esforço não foi e não será em vão. Seguimos a Jesus no Espiritismo e por esse caminho da verdade venceremos a nós mesmos. Prossigamos tão amorosos e tão unidos como nos ensinaram os mártires do cristianismo primitivo. Estaremos juntos
louvando o coração amoroso de nosso Senhor Jesus. Chico Xavier. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião agradecidos a Deus as bênçãos colhidas pelos nossos corações.